Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Dia 15 de junho de 2026. Passamos ao espaço destinado ao grande expediente. E convido o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça o uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Cilo Monteiro. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, a comunidade que aqui nos acompanha também, seu Benáquio, Fábio Mesadri, Adamate. Hoje venho a essa tribuna aqui para destacar os avanços concretos que estamos acompanhando na educação no nosso município. São ações que demonstram compromisso, planejamento e, acima de tudo, respeito com as nossas crianças e com o futuro de Farroupilha. Temos exemplos claros desse trabalho. Na Escola Municipal Senador Teotônio Vilela, foi realizada a ampliação do refeitório, somada a importantes investimentos, como a reforma do telhado. Isso demonstra uma gestão que não se limita apenas na manutenção, mas busca melhorar continuamente as condições das nossas escolas, garantindo mais espaço, conforto e qualidade aos alunos e profissionais da educação. Da mesma forma, a Escola 1º de Maio recebeu em 2026 uma ampliação significativa. Foram construídas novas salas de aula, implantando um laboratório de informática e promovidas melhorias estruturais em toda a escola. Além disso, houve aumento da capacidade de atendimento, permitindo que a instituição se tornasse a primeira da rede municipal a oferecer ensino em tempo integral. Isso representa mais oportunidade, mais inclusão e mais suporte, especialmente para alunos que mais necessitam. Na Escola Cinquentenário também acompanhamos um importante avanço, que está na construção do novo refeitório, com uma estrutura completa, incluindo cozinha, despensa e área de serviço, para atender cerca de 229 alunos. É importante lembrar que anteriormente a escola não possuía um espaço adequado para as refeições, e hoje estamos garantindo mais dignidade, segurança e melhores condições para toda a comunidade escolar, atendendo uma demanda antiga. No interior do município, a Escola Maria Besquieles recebeu uma obra igualmente relevante, o fechamento completo da quadra esportiva, com mais de 500 metros quadrados de melhoria. Trata-se de um investimento que proporcionará um espaço protegido, seguro e adequado para as aulas de educação física e para a melhor realização de eventos escolares, valorizando também a comunidade do interior. Não podemos deixar de destacar ainda no início de obras da Escola de Turno Integral no bairro América, que trata-se de um verdadeiro marco para o nosso município. Estamos falando de um novo modelo de educação, mais completo e mais humano, que acompanha o aluno durante todo o dia, oferecendo não apenas ensino de qualidade, mas também cultura, esporte e proteção. E hoje, juntamente com meu amigo e colega vereador Valandro, estivemos em mais uma importante conquista para a educação do município. Foi assinada a ordem de início das obras do novo refeitório da Escola Ilza Molina Martins, no bairro Monte Pascoal. Trata-se de uma demanda antiga da comunidade escolar, que agora começa a se tornar realidade. Até há pouco tempo atrás, os alunos realizavam suas refeições dentro da própria sala de aula, situação que evidenciava a necessidade urgente de um espaço adequado. Durante a solenidade, a presidente do CPM se emocionou, a todos com o relatar que essa era uma reivindicação que quando ela era a própria aluna da escola e que hoje já é mãe de aluno e tem a satisfação de ver que um sonho começa a sair do papel. Uma obra que representa um investimento de aproximadamente 426 mil, sendo 119 mil proveniente de emenda parlamentar, o restante com recursos próprios do município. Assim como outras obras mencionadas anteriormente, houve a participação de emendas parlamentares, mas é importante destacar o significativo aporte dos recursos municipais para esses projetos,
que se concretize. A exceção é a nova escola do bairro América, que está sendo construída integralmente com recursos do município. Então, todos esses investimentos mostram que o município está no caminho certo. Os resultados já aparecem. O ensino de Farroupilha na rede municipal está entre os melhores do Rio Grande do Sul. E isso não acontece por acaso. É um fruto de um trabalho dedicado dos professores, da equipe diretiva, dos servidores, das famílias e de uma gestão que acredita verdadeiramente na educação como ferramenta de transformação social. Mas sabemos que não podemos parar. A educação exige continuidade, compromisso e visão com o futuro. Cada investimento realizado hoje retorna amanhã, em forma de desenvolvimento, cidadania e oportunidade para toda a nossa população. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cilo Monteiro. E eu passo a palavra e convido o Partido Progressista para que faça uso da tribuna. Abre mão. E convido o Partido Socialista Brasileiro para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Juliano Balgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, demais público presente. Não vou abrir mão, João. Vamos falar um pouquinho, vamos debater que tem muitos assuntos. Bom, o primeiro ponto, então, que eu quero abordar nesta noite é sobre algo que eu havia mencionado aqui no Parlamento, que era um reajuste tarifário que estava a caminho. E, na ocasião, eu havia dito que não era um adivinha, que não era uma mera coincidência do destino, mas fontes haviam me confidenciado que isso iria acontecer. Pois bem, então na semana que passou aconteceu, só que literalmente veio como um verdadeiro cavalo de Troia. Por quê? Porque a Agergues, ela aprovou primeiro a tarifa social da água, que é um benefício, que é algo que já havia sido previsto na lei, inclusive cito a lei 14.898 de 13 de junho de 2024, ou seja, já deveria estar sendo executado pela Corsã Egeia, mas a Agergues foi bondosa, foi querida, foi generosa e aprovou, mas juntamente veio o reajuste que vai pesar o bolso dos gaúchos em 5,74% a partir do mês de julho. Ou seja, quando lá no mês que vem começar a utilização, lá no outro mês consequente, que vem a tarifa, terá um reajuste de 5,76%. Ou seja, algo desnecessário. Então eu quero lamentar, eu quero dizer que não havia necessidade, que era um direito que havia sido concedido, lutado, para trazer dignidade para as pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade social. Mas é importante trazer aqui um dado. A Corsã Egeia, no ano passado, teve um lucro líquido de 1,8 bilhão de reais. 1,8 bilhão de reais. Será que tinha necessidade de aumentar 5,76%? Não tinha. Não tinha. Então, por isso que é importante a sociedade estar atenta, estar mobilizada, porque não condiz a realidade. Se nós tivéssemos uma água boa, se nós tivéssemos uma água de qualidade, até faria sentido, mas não faz sentido. Então, fica este meu comentário acerca da água. Bom, o vereador Caleb trouxe há alguns dias uma pauta importante, que é o debate da cidade, e nos últimos dias algumas pessoas têm me contatado e têm conversado comigo, que é o caso sobre os parklets. Mas antes de entrar, bem da verdade, nos parklets, eu quero fazer uma retomada de uma sugestão e de um projeto que eu havia encaminhado 2021-22, mas que infelizmente, como todos os outros na qual eu encaminhei não voltou nenhum, por vaidade política, eu apresentei uma sugestão de instituir um programa chamado Rua do Lazer. O que consiste o programa Rua do Lazer? Que nos domingos o calçadão da Júlio fosse fechado para o tráfego de veículos. Por quê? Para fazer com que lá houvesse feiras,
eventos culturais, eventos de integração da família, porque nós somos uma cidade que trabalha muito, mas uma cidade que vive pouco. E é uma demanda, sem sombra de dúvidas, não somente da juventude, mas da população farroupilense que carece por vida, por atividades culturais. Então, não avançou. Mas, volto a bater na tecla, a gente precisa de mais cultura na cidade. Mas vamos lá, sobre os parklets. Algumas perguntas. Vamos lá, primeira. A retirada dos parklets é uma mera especulação ou é um fato consumado? Inclusive, no final de semana, conversei com uns 2, 3 membros do Contur, e eu acho que é importante o Contur, o Conselho de Cultura, o Conselho de Esporte e Lazer se manifestar. Não se diz respeito ao esporte, mas ao lazer. Então, a retirada dos parklets da Júlio de Castilhos é uma mera especulação ou é um fato consumado? Se for um fato consumado, a população foi ouvida, ela está de acordo, tirando por termômetro as pessoas que nos contatam e as redes sociais, a gente vai ver que massivamente as pessoas são contrárias. Inclusive, hoje, Rose ou Gabriel, por gentileza, coloca ali fotos e vídeo. Hoje isso aqui é 13 horas, hoje à tarde. Parklets, as pessoas descansando, as pessoas ali no seu momento de lazer, alguns na sua hora de folga do trabalho. Ou seja, as pessoas usam. E é claro que não vai ser o uso 24 horas por dia. A Câmara não é utilizada 24 horas por dia. A Prefeitura não é utilizada 24 horas por dia. Todos os equipamentos públicos não são ocupados 24 horas por dia. Então, eu acho que antes de se tomar qualquer decisão, tem que consultar as pessoas. Não apenas o comércio. O comércio é de suma importância, mas não é por causa dos parklets que as lojas deixaram de vender. É porque tem que se analisar. A gente sabe que teve outros métodos que vieram e são concorrência, às vezes, que pesa, como, por exemplo, Mercado Livre, Shopee, Amazon, grandes marcas que as pessoas compram pelo site e num dia chega e paga, às vezes, muito menos, e, inclusive, essas empresas não deixam nem tributos que deveriam ser olhados. Mas, enfim, sobre os parklets, eu acho que é importante fazer essa leitura. Está atrapalhando o desenvolvimento da cidade? Fica a interrogação. Bom, partindo para um outro problema que na legislatura passada, por diversas vezes, eu fiz cobranças duras, pesadas, Rainer e Petrini, sobre o excesso de velocidade em alguns pontos, principalmente ali na região da Rua Augusto Cripa. Foi solicitado um redutor de velocidade, uma lombofaixa, e se falou que ia ter. Não teve. Parece que deu deserta, foi colocado o taxão, mas não resolveu nada. As pessoas continuam cobrando. E eu disse para as pessoas que me falaram, está na hora de cobrar o prefeito. Está na hora de cobrar o prefeito. Não somente o vereador Juliano. Eu fiz pedido de providência, eu fiz requerimento, eu fiz abaixo-assinado, eu fiz manifestação na imprensa. O que mais falta fazer? Botar um carro de som lá, um Olodum, botar um batuque, botar o quê? Eu ir lá e nós fazermos com a comunidade? Não dá, tem coisas que fogem da alçada. Tá? Então é preciso respostas, e as respostas não é me dizendo sim, vai ser feito, é fazer e pronto e resolver. Resolver. Então, precisa. A vida das pessoas carece de atenção. Inclusive, na última semana teve um óbito, teve um acidente. Foi excesso de velocidade, foi, não sei precisar quem estava certo, quem estava errado, mas uma vida que foi perdida. Então, falta a educação, a conscientização das pessoas? Evidentemente, mas precisa o poder público agir.
Quero também comunicar a vocês e convidar, antes da sessão começar, eu conversava com o doutor promotor Stefano Lobato, e na qual nós havíamos solicitado uma agenda e não conseguimos a conclusão e marcado uma data. Então, pois bem, conseguimos uma data, segunda-feira que vem, dia 22, às 12h30 lá na promotoria. Então, todos estão convidados. O assunto é a água. É os problemas que a gente tem enfrentado diariamente da Corsã e Aegea. Voltando para a água, também fica para algumas indagações. O silêncio esplêndido por parte do Poder Executivo. O prefeito não se manifesta, a gente não vê secretário se manifestando, meio que parece que foi criado um escudo com estudo e se colocou o estudo como um mero escudo e não avança. Será que as reclamações elas só chegam aqui para a Câmara de Vereadores ou chegam no Executivo? Será que está chegando? Nós não vimos uma voz ativa. Beleza, vamos fazer uma reunião com a Gergs. Ok, vamos ouvir a Gergs. Mas na prática, não passou na hora de multar a Corsã? A Aegea? Nós não vemos uma ação contundente do chefe do Poder Executivo. Dizer, peraí, não dá mais. Simplesmente parece que o estudo blindou e acabou, e o estudo vai ser daqui de 1 ano e pouquinho fica pronto, e lá vai se resolver o problema. Pode ser que resolve, que bom que se conseguir êxito. Mas, enquanto não houver uma solução, a gente faz o quê? Cruza os braços, bota a mão no bolso, olha para o relógio, espera o tempo passar ou age? Mas o silêncio, às vezes, ele é ensurdecedor. Às vezes, o silêncio ele tem maior som, maior sonoridade do que uma mera manifestação. E o silêncio do Executivo sobre a água é ensurdecedor. É ensurdecedor. Então, reforço o convite aí para todos os colegas. Encaminhando quase o final da minha fala aqui, vereador Jesus, que é o líder do governo, gostaria de solicitar para o senhor, para que fosse um pedido, não sei se é para a Secretaria de Agricultura, Secretaria de Obras, qual secretaria, Comunidade São Roque, 4º Distrito, Escola Padre Vicente Bertoldo, perdão. Tem um trecho que precisa um cascalhamento, precisa passar a máquina, porque está bem ruim. A gente tem recebido algumas reclamações, inclusive antes, no decorrer da sessão, eu recebi também uma mensagem, e na sexta-feira agora, próxima, terá uma festa junina, que é um encontro da comunidade, e poderia ser feito um cascalhamento. Acredito que não vai ter nenhum impacto e é algo simples. Então peço a sua colaboração, se o senhor puder encaminhar, e que de fato façam. É uma escola, uma comunidade, e também teria que ser feita uma pintura de sinalização naquela via. Ainda mais agora, com o inverno vindo, e a nossa cidade tem como característica forte a questão da serração, eu acho que seria importante também reforçar a pintura, porque a pintura lá também está bem deteriorada. Então, fica esses os meus 2 pedidos aqui para ti, e quando o senhor tiver retorno, se puder nos passar. E por fim, não menos importante, mas um assunto na qual eu tenho muito orgulho de falar e muita convicção, e é de suma importância para oportunidades da educação, para o desenvolvimento de Farroupilha de toda a região, a Universidade Federal na Serra Gaúcha. Nós tivemos então 5 propostas que se inscreveram para ser sede da URGS. Porém, sexta-feira, a Universidade Federal emitiu uma nota, dessas 5, apenas uma se enquadrou dentro do que o edital previu, que é o edifício Sofia, que fica na rua Os 18 do Forte, antiga sede da FSG. O prédio está pronto, todo ele acessível, inclusive tinha um veículo de comunicação que estava dizendo que por conta da acessibilidade em Porto Alegre ia atrasar aqui. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes não tem necessidade de se publicar algo maldoso. Então, lamentável. Então vai ter a Universidade Federal sim, tem muitos que estão torcendo o nariz contra, tem ex-prefeito, tem dono de loja, que diz que é gueto. Gueto é um lugar de exploração, gueto de violência,
de segregação. Mas, às vezes, Nelson Rodrigues dizia o seguinte, que os imbecis iam tomar conta do mundo. Não porque eles eram espertos, mas porque eles eram muito. Mas alguns, olha, proliferam, que é assustador, né? Então, o pessoal que fala alguma coisa sobre a Universidade Federal, vai lá, interage. Pesquisa de primeiro mundo, educação de primeiro mundo, extensão de primeiro mundo, universidade pública gratuita e de qualidade. Né? Então, fica aqui a minha manifestação no grande expediente de hoje, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. E convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido União Brasil para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido Liberal, PL, para que faça uso da tribuna. E fará uso da tribuna o vereador Darlan de Jesus, aqui na bancada mesmo. Mais uma vez, boa noite a todos. Agradeço a presença aí da Damate, do Jorge, representando a imprensa. Eu ocupo esse espaço hoje, presidente, para enaltecer o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, do secretário Edo aí. Hoje nós tivemos uma conversa no qual aí a gente teve acesso a algumas informações, que também é público, né, com a rede social e tudo mais, sobre as empresas que estão investindo aqui no município, né, que aí de 2025 até 2026, no atual ano, né, é quase aí R$500 bilhão de reais. Então, é um trabalho aí da Secretaria, junto com o Poder Executivo, o prefeito Jonas, que mostra, né, a importância desses investimentos aqui no município, que gera aí quase 1.000 empregos diretos, fora os indiretos, né? Então, são diferentes áreas também, metal mecânico, têxtil, tecnologia. Então, é um trabalho aí dessa secretaria que está em constante evolução. Dito isso também, quero parabenizar aí o nosso futuro papai aqui na Câmara de Vereadores, o assessor Eber. Então, parabéns, que venha com muita saúde, né, que possa alegrar mais a tua casa, Eber. Muito obrigado. Obrigado, vereador Darlan de Jesus. E está encerrado o espaço do grande expediente. Passamos ao espaço do pequeno expediente e a palavra está à disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadores. Passo a palavra à vereadora Glaci Silvestrin. Boa noite novamente a todos, né, com todos que eu já cumprimentei anteriormente, né. Hoje eu ocupo o pequeno expediente, não apenas como uma vereadora, né, quero falar também como nora e integrante de uma família que teve o privilégio de conviver com uma pessoa extraordinária. Faço uso desse espaço para prestar uma homenagem ao meu sogro, Romeu Albino Silvestrin, e expressar minha gratidão por tudo o que ele representou em nossas vidas. Falar sobre o Romeu é falar sobre o seu trabalho, um homem honesto, de fé, família e perseverança. É falar de um homem que construiu sua trajetória baseada em valores sólidos, que deixou um legado que permanecerá vivo por muitas gerações. Filho de Paulina e Arciso Silvestrin, um filho mais velho de 8 irmãos, desde muito cedo assumiu responsabilidades importantes, ajudando sua mãe na condução da família, enquanto seu pai trabalhava na ferrovia. Ainda jovem, aprendeu que a vida exige esforço, dedicação e compromisso com aqueles que amamos. Criado no meio da agricultura, jamais teve medo do trabalho. Trabalhou na lavoura e também como motorista de caminhão, sempre desempenhando suas funções com dignidade, honestidade e responsabilidade. Era um homem simples, mas com uma sabedoria admirável. Respeitado por todos, conquistou inúmeros amigos ao longo da vida pela sua sinceridade, lealdade e generosidade. Ao lado da minha sogra Inês, constituiu uma linda história de amor e companheirismo.
No próximo mês, completariam 60 anos de matrimônio, uma união construída com respeito, dedicação e muito amor. Juntos formaram uma família no qual sempre se orgulhou profundamente. Seus filhos Fernando e Adair, suas noras Glaci e Denise, e seus netos Fernando Júnior, Aline e Luísa. Seu Romeu sempre acreditou que os pilares fundamentais de uma família eram a fé, o trabalho, a união e o amor. E esses valores não estavam apenas em suas palavras, mas principalmente em suas atitudes e exemplos. Apaixonado pela política e pela vida comunitária, nunca concorreu a um cargo eletivo, mas sempre participou ativamente nas campanhas daqueles em quem acreditava. Tinha enorme orgulho em dizer que ajudou seu filho Fernando a conquistar a eleição para vereador no ano de 2000, quando foi o mais votado da situação, e novamente em 2016, quando se tornou o mais votado do município. E em 2024, mesmo já enfrentando o cansaço dos anos e tendo recebido o difícil diagnóstico de sua doença, demonstrou mais uma vez a força que sempre marcou a sua trajetória. Enquanto todos nós estávamos preocupados com a sua saúde, ele fazia justamente o contrário, procurava nos fortalecer. Durante toda a minha campanha eleitoral, fez questão de acompanhar, incentivar e acreditar. Quantas vezes ouvi dele palavras que jamais vou esquecer. Nós já passamos, Glaci, por tantas dificuldades juntos, e vamos passar por essa também. Vamos vencer a minha doença e vamos vencer a tua campanha. Mesmo diante de dos seus próprios desafios, ele encontrava forças para nos encorajar. Ele acreditava em mim, acreditava em que eu conquistaria uma cadeira aqui no Legislativo. Ele fazia questão de dizer isso para todos. E hoje, ao ocupar esta cadeira, nesta Casa Legislativa, tenho a certeza de que carrego comigo não apenas a confiança dos eleitores, mas também a confiança, os ensinamentos e o incentivo que recebi dele durante toda esta caminhada. Uma das lembranças que mais me emocionam é saber que, na minha posse, ele não pôde estar presente para me aplaudir, assim como esteve presente e orgulhoso nas conquistas de seu filho Fernando. Naquele momento, encontrava-se internado na UTI. Eu sonhava, sim, em vê-lo ele aqui, acompanhando mais esse momento importante da nossa família. Mas a vida, muitas vezes, segue caminhos que nós não entendemos. Ainda assim, eu tinha convicção de que ele venceria mais aquela batalha, porque seu Romeu, meu sogro, nunca foi um homem de desistir, nunca foi um homem de se entregar, sempre enfrentou os desafios de cabeça erguida, com coragem, fé e determinação. O vô Romeu, como carinhosamente era chamado pelos netos e por todos nós, sempre apoiou aqueles em quem acreditava, não apenas as candidaturas do Fernando e da Glaci, mas também outras tantas que tiveram sua confiança e seu incentivo ao longo da vida. E era comum ouvir... Nobre vereadora, a senhora gostaria do seu espaço de liderança? Eu vou usar o espaço de liderança. Muito obrigado. Espaço de liderança, era vereadora comum Glaci. ouvir uma frase que se tornou praticamente uma marca registrada. O seu Romeu tem pé quente. Ele se emocionava quando ele ouvia isso dos amigos. Mas o que muitos chamavam que era sorte, na verdade, o resultado da credibilidade, da honestidade e da confiança que construiu ao longo de sua vida. As pessoas acreditavam nele porque conheciam seu caráter, sabia de suas escolhas e sabiam que eram guiados por princípios, por valores e pelo desejo sincero de ver o bem acontecer. Seu Romeu era um homem forte, para ele nada era impossível. Sempre acreditava que, com trabalho, união e fé, era possível superar qualquer obstáculo. Não por acaso, tanto na campanha do Fernando quanto na minha, uma frase esteve muito presente, que era a força de quem trabalha. Uma frase que representa perfeitamente aquilo em que ele acreditava e a forma como conduziu a sua vida. O trabalho digno, o esforço diário, a honestidade e a perseverança eram valores que carregava consigo e que procurou transmitir para todos nós. Outro ensinamento que ficará para sempre em nossa memória era uma frase que repetia frequentemente:
família e filhos, nas dificuldades e nas alegrias, mas sempre juntos. Talvez não existia frase que resumia melhor a sua essência, porque para ele a família sempre esteve acima de tudo. Gostava de conversa entre amigos, das pescarias, das histórias compartilhadas, dos encontros em famílias e de momentos simples da vida. Sempre tinha uma palavra amiga, um conselho sincero e uma história para contar. Tinha o dom de conversar com pessoas de todas as idades e fazer com que todos se sentissem acolhidos. Hoje sentimos a saudade imensa, mas também sentimos uma profunda gratidão. Gratidão por tudo o que ele foi, gratidão por tudo o que ele nos ensinou e gratidão pelos exemplos que nos deixou. E posso dizer com toda a sinceridade que sou muito grata pela oportunidade de ter convivido com ele, aprendido com ele e feito parte de sua família. Foram anos de muito aprendizado e ensinamentos, de muitas conversas e muitos momentos especiais e de muito aprendizado. Ao longo dos seus 83 anos de vida, construiu uma história bonita, marcada pelo trabalho, pela fé, pela amizade, pela dedicação à família e pelo respeito às pessoas. Seu legado continua vivo em cada um de nós, através dos valores que nos ensinou, da forma como conduziu sua vida e do exemplo que deixou para sua família, seus amigos e a toda a comunidade. E antes de encerrar, senhor presidente, em nome de toda a família, gostaria de fazer aqui alguns agradecimentos. O nosso sincero agradecimento, em especial também os colegas que se fizeram presente lá, nesse momento difícil e de dor para nós, a toda a equipe médica, aos enfermeiros, técnicos e demais profissionais do Hospital Beneficente São Carlos, que não mediram esforços durante todo o período em que seu Romeu precisou de cuidados, ao enfermeiro Gerson, que com tanto carinho, dedicação e profissionalismo realizou os curativos em nossa casa, sempre demonstrando atenção, cuidado e respeito. A diretoria da comunidade, ao nosso padre, aos ministros e a todas as pessoas que estiveram ao nosso lado nos momentos difíceis. Aos familiares, amigos, vizinhos e conhecidos que se fizeram presentes, seja através de uma visita, de uma mensagem, de uma ligação, de uma oração ou de um abraço acolhedor. Recebemos inúmeras demonstrações de carinhos e solidariedade, e realmente faltam palavras para agradecer todo o apoio recebido por nossa família. Em momentos como este, percebemos ainda mais a importância das pessoas em nossa caminhada e o quanto somos fortalecidos pela amizade, pela fé e pela união da comunidade. Por isso, deixo aqui o nosso mais profundo e sincero agradecimento a todos que estiveram ao nosso lado. E ao seu Romeu, deixamos a nossa eterna gratidão, gratidão pela história que construiu, gratidão pelos valores que transmitiu, gratidão pelo exemplo de trabalho, honestidade, perseverança e amor à família. Sua presença física já não está mais entre nós, mas seus ensinamentos, suas palavras, suas histórias e seu exemplo continuarão vivos em nossos corações e na memória de todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Para encerrar, só mais um minutinho, gostaria de dizer de que vale a pena sermos pessoas do bem e fazer o bem às pessoas também, porque é isso que realmente, senhor presidente, é que fica na memória e no coração das pessoas. Muito obrigado ao meu sogro, Romeu, por tudo que me ensinou. Sua trajetória foi verdadeira e a lição de vida e o legado permanecerá para sempre entre nós. Muito obrigado, era isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Glaci Silvestrin. Sugiro que a gente possa, ao final da sessão, fazer um minuto de silêncio em memória ao seu Romeu, que é pai do ex-presidente dessa casa, né, Fernando Silvestrin, se assim todos concordarem. Passo a palavra ao vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, demais pessoas presentes, quero também aqui estender minha homenagem à família do seu Romeu Silvestrin, sogro da nossa colega vereadora. Tive a oportunidade de ir lá dar um abraço na família e também agradecer ao seu Romeu pelo apoio que nos deu em certas ocasiões e principalmente por aquilo que ele fez por Farroupilha. Senhor presidente, o vereador Valandro trouxe na semana passada uma pauta muito importante aqui para essa casa,
E eu vou apenas tecer um comentário, mas a pauta é do vereador Valandro, sobre o abandono das parreiras, que acho que foi uma pauta bastante importante. E eu quero trazer aqui uma outra pauta, também ligada à agricultura, que é a agricultura periurbana, que é a que se desenvolve nos limítrofes da área urbana, né? Está entre a área urbana e a área rural, em locais que é declarado urbano, mas que desempenha atividade rural, atividade agrícola, né? E se a gente for ver, aqui no nosso município tem diversas áreas que ficam ali no limite e que tem produção. O que vem acontecendo com isso? Esses agricultores, eles precisam ir na prefeitura e declarar que essa área é agrícola. Porque senão, né, se você não tiver ali um talão de produtor ou uma prova de que você retira dessa área produção rural, pode ser até, inclusive, tem matos de eucalipto que vende lenha, enfim, cria alguns animais ou comercializa verduras ou hortaliças ou frutas, enfim, né? Você recebe o carnê do IPTU para pagar. E normalmente é alto. Então, o que acontece com isso? Se por algum motivo tu te passou e recebeu atrasado esse carnê ou não se manifestou em tempo hábil, esse pagamento de IPTU é devido, por mais que você conteste. Se você contestar com dados, a prefeitura vai dizer, bom, tu tem razão, só que está intempestivo, você pediu fora do prazo. Então, esse ano você vai ter que pagar. O ano que vem você se prepara e faz a contestação antes, e aí você vai estar isento por um determinado período. O que eu acho que nós poderíamos fazer aqui, vereador Valandro, vereador Maurício, vereador Argide, a própria vereadora Glaci, que tem relação com a agricultura, a Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura poderia daqui a pouco marcar uma reunião com o secretário de Agricultura para tratar desses temas. Não para dizer o que tem que ser feito, para nós conversar e ver qual é a saída nós podemos encontrar disso. Por exemplo, nessa questão da agricultura, poderia ter uma autodeclaração, né? Você hoje tem, inclusive, na legislação ambiental, que ficou ali para ser aprovado e ficou nesse limbo constitucional, a autodeclaração. Quando você vai fazer qualquer intervenção na propriedade, você autodeclara o que você interviu nela e cabe à fiscalização fiscalizar se você está certo ou não. Então, nessa questão da agricultura, poderia ser autodeclaratório. O agricultor declarar que essa área dele é rural, é urbana, mas não urbanizada e que lá tem agricultura. E depois a prefeitura fiscaliza, se ela tiver dúvidas, né? Por exemplo, quando eu fui secretário do Desenvolvimento Econômico, a gente tinha a autodeclaração do empreendedor. O empreendedor declarava e nós acreditávamos nele. Aí o que ele tem que ter ciência de que se ele declarou falsamente, o braço da fiscalização pública vai alcançar ele e vai fiscalizar ele. Mas você acreditar nele num primeiro momento. Então eu vejo que essa agricultura periurbana poderia muito bem ser tratada dessa forma. E eu recebi hoje no meu escritório o doutor Lino Trois, que é, além de ter sido vereador dessa casa, advogado, nosso colega, foi procurador aqui da nossa Câmara de Vereadores, e me trouxe algumas sugestões, da qual eu agradeço ao doutor Lino, que é inclusive um decreto de 23 do governo federal que instituiu o Programa Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana. Porque o nosso Brasil é muito grande, então você tem diversos tipos de agricultura e diversas formas de fracionamento dessa agricultura e diversos climas e microclimas. Então nós poderíamos daqui a pouco tentar ver aonde o nosso município poderia se encaixar nisso. Espero que os colegas possam contribuir com isso também, né? E daqui a pouco a gente avançar esse tema. Era isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Roque Severini. Passo a palavra ao vereador Clemente Valandro. Boa noite, presidente. Boa noite que nos acompanham ainda. Quero agradecer a presença aqui também do meu filho Décio, ainda está nos acompanhando aqui na Câmara. Silonei, muito bom esses trabalhos que a administração está fazendo, principalmente nas nossas escolas. Quanto
obra que você falou ali, quantos serviços já feitos e quantas obras que estão também para iniciar nas nossas escolas do nosso município. Por isso que a nossa educação do nosso município está lá e nos primeiros lugares do estado e praticamente quase do país também. Mas o que eu quero falar hoje aqui é sobre um projeto de lei que quero agradecer todos os deputados que se envolveram. Não foi só um partido, foram vários partidos dos deputados federais que se envolveram nesse projeto, seja de um partido, seja de outro, não vou falar nome nenhum, a gente sabe que foram muitos, né, Roque? Sobre o projeto de securitização, que foi aprovado pelos deputados federais, passou pelo Senado na semana passada, e tomara que passe pelo governo também. É um projeto muito bom, onde não vai perdoar a dívida dos agricultores, mas sim vai prolongar essa dívida dos agricultores por um prazo maior, com um juro um pouco melhor. Pois são muitos agricultores, em funções das enchentes, das secas que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, e agora esse projeto não é só para o estado do Rio Grande do Sul, né, Roque? É para o Brasil todo. Mas eu quero falar que no estado do Rio Grande do Sul, presidente, em funções dessas dívidas, desses agricultores, que achavam que iam ter que entregar suas propriedades, suas máquinas, foram 35 agricultores confirmados por causa dessas dívidas que cometeram suicídio. Muito triste, né, presidente? Então agora tomara que esse projeto passe pelo governo também. Eu sei que foram muitos senadores, muitos deputados federais que se envolveram, de todos os partidos, e a gente sabe que são milhares e milhares de agricultores que em 6 anos passaram por 5 anos de dificuldades, sendo 4 de seca e 1 de enchente terrível. Então, tem muitos agricultores do nosso estado ainda que estão endividados, muito endividados. Quem sabe se esse projeto aí passar mesmo pelo governo também, eles possam prolongar essa dívida por 10 anos. Ninguém quer o perdão da dívida, agricultor nenhum. Mas assim, simplesmente, só ter um prazo para poder dar um fôlego. Esse projeto vai dar 3 anos de fôlego para esses agricultores poder realmente ter um novo caixa para poder ali na frente eliminar essas dívidas deles e conseguir tocar a vida para frente, como o Rio Grande do Sul sempre foi também um estado bem avançado na agricultura, mas infelizmente uns anos para cá a situação dos agricultores, principalmente os agricultores de grãos, estão muito endividados, e agora, quem sabe, com esse projeto eles possam ter um fôlego ali na frente. Obrigado, presidente, era isso hoje. Obrigado, vereador Clemente Valandro. Passo a palavra à vereadora Eleonora Broilo. Desculpe, presidente, foi marcado indevidamente. Obrigado, vereadora. Passo a palavra, então, ao vereador Joel Correia. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. A todos que nos acompanham aqui, também de suas casas. Então, hoje, senhor presidente, colegas, venho destacar algo aqui que precisa ser reconhecido aqui em nosso município, né? Farroupilha está avançando porque a gente tem uma administração que trabalha, né? Uma administração que planeja e entrega, que tira os projetos do papel e torna eles em resultados concretos. E a gente vive aí em tempos que muitas vezes se fala mais de problemas do que em soluções, né, colega vereador Juliano? Várias vezes aí é problema. Então, às vezes, a gente tem que falar um pouquinho também de soluções, coisas boas que estão acontecendo, e a gente que acompanha o dia a dia da cidade, a gente sabe que Farroupilha está tendo muito trabalho que está sendo realizado e conquistas que estão acontecendo. Falar aqui, então, na educação, a gente teve recentemente aí obras, o início da ampliação da Escola Municipal Ilza Molina Martins, que é um investimento para garantir
estrutura, mais conforto e melhores condições de ensino para os alunos e para os professores. E investir em educação aqui, colegas, é investir no futuro da cidade, né? E preparar as próximas gerações para os desafios que virão. Também na saúde, a Prefeitura, nessa semana, inovou ao levar a campanha Na Rua contra a Gripe direto para o coração da cidade, no calçadão da Júlio de Castilhos. Uma iniciativa simples, mas extremamente eficiente, que demonstra uma gestão preocupada em estar próximo das pessoas e proteger a saúde da nossa comunidade. E a vacinação, colega, segue essa semana ainda. Para quem não se vacinou aí, fica a dica para se vacinar, porque é muito importante. E também merece destaque a revitalização da praça do bairro Bela Vista, que está chegando à sua fase final. Estamos falando de um espaço totalmente renovado, com melhorias que vão beneficiar crianças, idosos e todos os familiares que frequentam lá. Uma praça bem cuidada, não é apenas uma obra, é um investimento em convivência, lazer, segurança e é mais qualidade de vida. E quando falamos aqui em qualidade de vida, também precisamos falar de desenvolvimento econômico. Farroupilha segue se consolidando como uma das cidades mais promissoras da Serra Gaúcha. E a prova disso é a expansão que a transportadora Tempo anunciou aqui em nossa cidade, com um investimento superior a R$1 milhão, que se soma, a colega Darlan, a tua fala, a quase R$500 milhões que já foram investidos aí por empresas que estão ficando aqui no nosso município. Isso representa o quê? Representa a confiança no potencial do nosso município. Representa a geração de empregos, movimentação na economia e novas oportunidades para a população. E destacar aqui que nenhuma empresa investe onde não enxerga futuro. Quando uma empresa amplia suas operações, ela está dizendo o quê para a cidade? Que ela acredita, que ela está reconhecendo a qualidade da nossa infraestrutura, da capacidade da nossa mão de obra e da seriedade da gestão pública. E é exatamente isso, colegas, que vem acontecendo em Farroupilha. Uma cidade que investe em educação, fortalece saúde e qualifica seus espaços públicos e cria um ambiente favorável para quem quer empreender e gerar empregos. E quero ainda aqui dizer que temos muitos desafios pela frente. Toda cidade tem, mas é preciso honestidade para reconhecer aquilo que está dando certo, porque governar não é apenas anunciar projetos, governar, assim como eu falei, é tirar os projetos do papel, é transformá-los em benefícios reais para a população. Por isso, faço questão de registrar meu reconhecimento ao prefeito Jonas, ao vice-prefeito Tiago, a todos os secretários municipais e principalmente aos servidores públicos que contribuem diariamente para o desenvolvimento do nosso município. E os fatos estão aí, colega Juliano. Uma escola sendo ampliada para nossas crianças, vacinas chegando mais perto das pessoas, uma praça revitalizada para as famílias e empresas investindo e gerando empregos. E essas conquistas merecem sim ser valorizadas porque representam uma cidade que não para, uma cidade que acredita no trabalho e uma cidade que segue construindo um futuro cada vez melhor para todos. E para finalizar, senhor presidente e colegas, eu tenho motivo... Som. Não. Bom, para finalizar, presidente e colegas, eu tenho um motivo aqui de orgulho que Farroupilha está no caminho certo, que está percorrendo. E nós, como representantes da população, temos o dever de reconhecer, apoiar, incentivar tudo aquilo que contribui para o crescimento da nossa terra de conquistas. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Joel Corrêa. Perdão pelo corte aí da sua fala. Uma fala muito boa, por sinal. Passo a palavra ao vereador Cilo Monteiro. Presidente, queria colaborar com o colega vereador Valandro, né, que é o PL 5122-2023, né, que ele cria uma linha especial de financiamento para produtores rurais que foram atingidos aí pelos problemas climáticos, né, que é um recurso também, parece que é do pré-sal. Então, o prazo pode chegar de 10 até 15 anos, né, com juros baixíssimos. Mas eu queria aqui também, né, no meu espaço, enaltecer aí o trabalho do Departamento Municipal de Esporte, através do diretor Rafael Trevisan, né, os JEFs tiveram início no dia 8, são 1.812 crianças, alunos inscritos, né, então mostrando a importância da força do esporte, dos jogos escolares, né, já que o ano passado teve algumas turbulências na organização, que até acabou não saindo o atletismo. Espero que agora, com a coordenação lá do meu colega Márcio Velasquez, que trabalhou comigo enquanto estive no Departamento de Esporte, que está organizando os JEFs,
eu espero que seja um sucesso, como está acontecendo nesses primeiros modalidades, né? A modalidade que está acontecendo lá é o futsal. Então vai até amanhã. Amanhã termina então essa modalidade. Então serei isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cilo Monteiro. Passo a palavra à vereadora Fran Bonassi. Obrigado, presidente. Eu quero iniciar a minha fala lamentando, né, que a vinda aqui da secretária de Habitação, né, não foi muito produtiva, porque a gente não teve um encaminhamento claro, né, sobre quais que são, então, quais que são os projetos habitacionais que tem hoje para o município, né? Também os dados, eu acho que a secretária depois passou até para o vereador Juliano encaminhou aqui para a gente também, mas o requerimento era muito claro sobre qual era o assunto que nós gostaríamos de ter tratado nesta casa na noite de hoje, e eu lamento que talvez, não sei o porquê, né, mas porque não foram respondidas as perguntas de forma clara e objetiva e com os objetivos claros no sentido de projetos de governo. Aqui o vereador Joel fala, né, agora na sua fala, o governo, né, está trazendo empresa, está fazendo várias obras, várias coisas, está aí na habitação. A gente não ouviu isso aqui da secretária. Então, assim, em algumas áreas pode ser que realmente tá muito bem, está indo super bem. Mas aqui a gente vê quando fala também de empreender, inclusive o doutor Stefano ali falou o quê? Que tem empresas na área invadida. Quem é que deu esses alvarás? Eu não sei se foi agora nessa gestão, não estou dizendo que foi, mas quem que deu? Como que essas empresas estão lá trabalhando? Será que tem alvará? Não sei, pode ser que não tenha. E se tiver? Quem que vai ir atrás lá fiscalizar? Então, a prefeitura tem que fazer isso, né? Eu acho que para começar o encaminhamento da nossa noite de hoje deveria ser isso. As empresas que estão lá atuando têm alvará? Estão dentro da legalidade? O mínimo que deveria ter acontecido hoje é a secretária ter dito o seguinte: a partir de amanhã nós iremos atrás de todas essas empresas e vamos ver se realmente tem. Não tem, bom, aí, né, o secretário de Desenvolvimento Econômico, enfim, outras secretarias vão ter que trabalhar em conjunto para ver o que vai ser feito. Se vão regularizar, se não vão, se vão dar uma oportunidade, enfim, a gente sabe que todo mundo, né, ainda mais as pessoas que geram emprego, né, que ajudam as pessoas também a terem renda aqui no município, devem ser valorizadas, mas de que forma? Porque para uns tem que pagar vários impostos e para outros não. Então, eu acho que a regra tem que ser para todo mundo, né? Então, nesse sentido, eu quero deixar aqui a minha fala, dizer que eu lamento muito que não tenha sido, né, da forma efetiva como a gente gostaria, mas acho que o promotor foi muito bem nas suas falas aqui, né, e nas suas colocações, e também deixou a porta aberta para a gente estar trabalhando esse assunto de forma mais efetiva, assim como a vereadora Fernanda sempre traz. Outra coisa que eu queria usar o meu espaço, eu queria divulgar uma situação que vem acontecendo, que é a Andriele, a mãe do Gael, ela está promovendo um almoço beneficente para o Gael que tem epilepsia. Ele precisa fazer vários procedimentos que, inclusive, no SUS, né, a mãe já procurou e o secretário da Saúde foi lá, desmentiu ela na rádio, falou que não, que a secretaria dá todo o suporte possível, mas, na verdade, não. Tem algumas coisas que o Gael precisa fazer que demoram 2, 3 anos na fila do SUS. Alguns procedimentos, alguns exames. E ele não pode esperar. Ele é uma criança de 7 anos. Daqui 3 anos ele vai ter 10 anos. E ele que hoje é uma criança que fala, que anda, que, né, consegue fazer essas coisas, pode ser que se espere tanto tempo ali na frente não vai mais fazer isso. Então, ele precisa de intervenção séria e clara. E, claro, essa mãe tem um plano de saúde exatamente para conseguir fazer essas intervenções. E aí, muitas vezes, né, e teve uma briga grande ali entre a secretaria e essa família também, do secretário dizer, mas você tem plano de saúde e você não tem que depender do SUS. Mas o plano de saúde não cobre tudo. E a gente sabe aqui, outro dia estava o Gabriel Marqueto me contando a situação que ele passou, que o plano de saúde não cobriu todos os exames que ele teve que fazer. Outro dia a Unimed esteve aqui também, a gente não fez aquela audiência pública, porque a Unimed não cobre tudo o que precisa. Então, assim,
por favor, gente, aqui eu vou divulgar, vai ter um almoço beneficente no dia 28/6, quem puder participar, quem puder ajudar essa família, ele precisa ir até o Sírio-Libanês no próximo mês, tá? Para fazer uns procedimentos lá. E essa família não tem estrutura. Essa mãe recebe, o valor é, deixa eu ver aqui, R$60, se eu não me engano, e R$30 infantil, tá? E essa mãe não tem condições, ela recebe BPC. BPC é um salário mínimo, para quem não sabe. Eu vou usar meu espaço de liderança, presidente. Espaço de liderança, vereadora Frobonassi. Para quem não sabe, o BPC é um salário mínimo. Então, assim, como que essa família... E não é só ele, ela tem, além dele, tem um filho autista. Então, tu imagina a situação dessa mãe, que inclusive está com problemas de saúde, está com trombose, está com outras situações, e vem aqui e diz assim, Fran, eu estou desesperada, porque eu quero que as pessoas pelo menos me ajudem, que comprem o ingresso, ou que, né, que o SUS consiga dar alguns exames, algumas coisas que o meu filho precisa. E aí eu vou dizer para ela o quê? A gente cobra, a gente pede, a gente vai tentar ir atrás. Mas chega lá na ponta, muitas vezes, ou a mãe é desmentida, ou a vereadora passa por louca, ou na rádio, muitas vezes, não tem mais a abertura que antes teve, porque expôs uma situação grave e séria. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a olhar para as pessoas de uma forma mais sensível, de uma forma que realmente a gente enxergue o ser humano. Porque eu acho que isso não está acontecendo muitas vezes aqui, e a gente está olhando o número lá no GERCOM, o número no Gerinte, e não é isso que tem que ser feito. Então, eu quero deixar aqui a minha manifestação sobre essa questão do GAEL e dizer que essa é uma, né, entre tantas que a gente traz muitas vezes aqui e que a gente não é ouvida também. Outra coisa que eu quero, né, aproveitar o meu espaço e parabenizar o nosso colega, então, o vereador Darlan, né, que no Campeonato Gaúcho de Esporte de Força aí foi vencedor, primeiro lugar na categoria Open até 100 quilos, o Silo não falou, né, que é o presidente aí da Frente Parlamentar do Esporte, mas como participante também e membro da Frente Parlamentar, então, quero me manifestar também e deixar as nossas congratulações ao senhor, parabéns, né, por ter também se destacado como farroupilhense, como alguém que representa a cidade. Era isso, presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora Frobonassi. E passo a palavra à vereadora Fernanda Correia. Boa noite, presidente. Cumprimento a todos. E ainda quem está aqui nos acompanhando presencialmente e quem nos acompanha através das redes sociais. Eu não poderia também deixar de me manifestar em relação ao convite aqui que a gente teve da secretária e me somo à fala da vereadora Fran, porque todas as perguntas, as respostas ficaram vagas e, vereador Jorge, no momento que o senhor me citou na sua fala, sempre quando eu trago aqui uma demanda, eu sempre deixo claro que as denúncias que eu recebo é desse mandato. Eu não estou apontando o que aconteceu no passado, porque eu não estava no passado. Então, se o chapéu serviu, eu, sinceramente, eu não quero que o senhor leve como algo que seja direcionado ao senhor, porque eu não estive no mandato de Clayton, de Feltrin, e nenhuma gestão. Meu mandato é como vereadora agora. Então, tudo que eu trago para cá é porque a população nos traz isso. E eu procuro sempre agir com muito respeito, tá? E, infelizmente, todas as perguntas que a gente fez aqui, as respostas ficaram vagas. A gente não teve um esclarecimento claro. A gente sabe que os programas habitacionais são as 32 casas que eram de pedidos lá atrás, que não precisa a gente estar repetindo toda hora, né? As 150 casas está aí para vir agora, que é o programa do governo federal, mas a gente precisa ter clareza quando a gente fala em ação do município, política pública do município de Farroupilha. Então, eu queria deixar registrado isso,
Tá? E quando o senhor pergunta para a secretária qual é o canal que tem que denunciar, o senhor, enquanto secretário, o senhor saberia responder isso e também nos trazer a solução. Não precisava perguntar para a secretária responder. Tá? Então, eu queria só deixar registrado isso, que não é nada pessoal, mas são demandas que eu recebo, assim como tantas outras que eu recebo e eu procuro trazer para cá, para a gente poder encontrar solução e não ficar no achismo, porque a gente já leva a pau da imprensa o tempo inteiro, que a gente só debate aqui. É o papel do vereador debater e fiscalizar. Mas a gente precisa encontrar soluções. Tá? E outra coisa, vereador Juliano, eu me somo à tua fala quando tu falaste da Raineri Petrini, porque ontem eu estive no bairro 1º de Maio e acabei recebendo a mesma demanda 3 vezes. Não foi uma, foi 3 vezes. A própria Inês Baldo me relatou que chamou o executivo mais de uma vez para falar da Raineri Petrini, que está ali, as pessoas estão achando que aquela pista é uma pista de corrida. Certo? A gente tem falado da Barão do Rio Branco, agora o caso da Raineri. A gente precisa entender que a gente tem a Marechal Deodoro da Fonseca, ali no antigo 713, que frequentemente tem acidentes. Então, por mais que a gente cobre consciência também do cidadão, do motorista, a gente precisa cobrar do executivo, porque quando se tem acidentes, o executivo tem que ter ação. Não pode esperar para acontecer uma tragédia, assim como aconteceu na semana passada, que morreu um cidadão na Raineri Petrini. E aí agora a gente fala aqui, vereador Juliano, daqui a pouco começa o secretário lá procurar achar uma solução. Então, é sempre depois que acontece uma tragédia que começa a se movimentar as coisas no executivo. Quando a gente fala em prevenção aqui, é prevenção. A gente não está batendo na mesma tecla por achismo, né, vereadora Fran? Que nem a vereadora Fran falou aqui, que a gente sempre é chamada de louca. A gente está batendo na tecla porque essas demandas chegam até nós. E a gente quer o bem do município, e quando a gente quer o bem do município, a gente quer fazer parte do desenvolvimento do município. Não é porque a gente é vereador de oposição que a gente vai estar falando por falar. Então, eu me somo à tua fala, vereador Juliano, nessa questão, e espero que o secretário de obras, né, que ele escute, aliás, que ele olhe os pedidos que já chegaram até lá da população, e agora ele deve estar escutando essa sessão, que ele comece a ver o que está acontecendo real de fato na nossa cidade, e não fique só aí inaugurando obras. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Fernanda Correia. Passo a palavra ao vereador Juliano Balgarten, no microfone sem fio. Bom, vamos usar esse espaço. Vereadora Fernanda, esse assunto da Raineri Petrini não é de hoje. Faz desde 2023 que eu falo aqui no parlamento. 3 anos nós estamos falando, né? Bom, eu literalmente não tinha me inscrito, foi sem querer, mas o momento requer que eu fale. Vereador Joel, eu não ia falar, mas eu vou falar. O senhor me citou 2 vezes. Vereador Joel, eu estou aqui para fazer o contraponto. Eu estou aqui para apresentar os problemas, não para defender o governo. Dar parabéns. Não é uma casa de festas aqui. Aqui é o lugar do povo. Aqui é para tentar resolver os problemas. Se for para dar parabéns, não precisa ter câmara. Fecha aqui, fecha as portas. Bota um arranjo de balões ali e está tudo certo. Joga um confete maravilhoso. E quando o governo faz, que bom que tem feito. E é isso aí. Se eu estivesse lá, eu teria que fazer. Como o senhor esteve lá, teve que fazer. E assim vai. Então, eu acho que é importante deixar claro. Eu vou ser o contraponto. Eu fui eleito para ser a voz daqueles que não têm voz. Eu fui eleito para ser da oposição e eu vou ser da oposição. Mas a oposição quando as coisas não acontecem. Que é isso que a gente precisa fazer. Não tem necessidade de eu falar algo que está acontecendo. Bacana a escola lá no América. Que bom, nós ajudamos a aprovar. E se mandar outro projeto que for de interesse coletivo, nós vamos aprovar. É assim que funciona. Praça do bairro Bela Vista. Emenda
Deputado Afonso Mota. Mas quem buscou, quem bateu lá na porta, ex-vereador dessa casa, Gilberto do Amarante. Teve semana passada a inauguração lá no Industrial. Nós tínhamos pedido uma emenda para a Denise, eu e o vereador Amarante, não foi usada a emenda da Denise porque fizeram confusão, porque sacanearam, depois pegaram a emenda do Bom Gás, que era a articulação do PT, do Ancélio Brustolin, e depois tiveram a cara de pau, vereadora Fran, dizer que eu que disse que não era para usar a emenda do Bom Gás onde ele tinha destinado. Que política séria é essa? Então, cada um que assuma os seus BOs. Ok, o executivo executa, beleza. Mas não dá para simplesmente jogar o Léo. Nós levantamos a pauta lá da Praça do Bairro Industrial. Foi graças à provocação que a gente fez. Foi graças à emenda que nós mandamos. Vamos lá. Dessa emenda que veio da deputada Denise, 50 mil era para a conclusão do skate park, não foi concluído. Se gastou o recurso. Tem o quê? Tem um acordo que o governo vai cumprir, então estamos aguardando. Assim como, por exemplo, os 400 mil que nós buscamos junto ao deputado federal Heitor Chu, para fazer o ecoponto. Se perdeu o prazo, não tinha os documentos certos, não tinha uma liberação. 4 anos não tinham acesso ao Ministério. Tem que buscar, tem que ter as informações. Aí, para não perder o recurso, vai ser feito o calçamento lá no loteamento Vida Nova. É um favor que eu fiz? Não. É uma das funções que eu, enquanto parlamentar, posso e devo fazer. Então, fica muito chato. Parabéns, 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 parabéns. Vamos cantar, vamos parar 1 minuto para dar parabéns aqui? Não. A população não quer parabéns. A população quer a solução dos problemas. Eu vou dizer lá para os moradores que me chamaram lá do acidente, e vou dizer, não, nós ouvimos parabéns. Vamos achar a solução. Bacana, parabéns, que bom. Não é assim que se faz. Você pode me chamar de chato, pode me chamar do contra tudo, contra todos, mas eu vou ser o papel do contra, quando houver a necessidade. Quando não houver a necessidade de eu me manifestar sobre determinado assunto, eu não vou. Vereadora Fran também falou, vereadora Fernanda, da questão da secretária Anitta, ela me mandou alguns dados. Mas, gente, vamos lá. Tem que fazer o tema de casa, tem que estudar um pouquinho antes de vir falar. Ficou feio. Institucionalmente ficou feio. Só um pouquinho, vou passar para o João, vou passar para a Maria, vou passar para o Pedrinho. O cara tem que ter domínio da pasta, domínio dos assuntos. Quando eu vou lá, não gosto de usar o caso pessoal, mas quando eu vou dar uma aula, a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de entrar na sala de aula é estudar o conteúdo. Então, quando vem aqui um representante do Poder Executivo, quiçá seja secretária, ou representante da PGM, e não faz o feijão com arroz, é de se preocupar. O furo é mais embaixo. O furo é mais embaixo. E precisa, sim, investir em projetos habitacionais, assim como outras tantas coisas. Então, fica aqui a reflexão. Eu vou ser a oposição. Eu fui eleito para fazer o contraponto. Para isso que serve. Já imaginou se todo mundo dissesse sim? E se todo mundo dissesse não? Todos nós somos iguais em comportamentos, em pensamentos? Não. Então, para concluir, senhor presidente, Juliano é o vereador da oposição e assim seguirá até o final do mandato. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. Passo a palavra ao vereador Jorge Seix. Saúdo todos que ainda aqui nos acompanham. E eu queria, inicialmente, falar do início de obra da Ilza Molina Martins. Em 2023, quando eu estava secretário municipal, juntamente com o secretário Plínio, estivemos no FNDE para tratar desse tema. Sei que outros secretários foram, vereadores também tentaram buscar, né? Eu uso isso para dizer que como é moroso, e hoje ouvindo um relato de uma ex-aluna, que hoje é professora, a época dela ainda estava sendo buscado esse recurso em si. Então, tu vê como é moroso a questão do poder público. E aqui também falo, presidente, colegas vereadores, hoje estamos sentados em novas cadeiras. Esse processo, né, da compra das cadeiras, ele iniciou em 25, quando eu estava à frente da casa, como presidente. Então, também 6, 7, 8 meses depois, como é moroso, como é difícil as coisas, né, no poder público municipal. Aqui também eu quero dar uma sugestão, eu já falei aqui em outra oportunidade, mas eu vou reforçar.
para a Frente Parlamentar da Água. Nós temos inúmeros cidadãos do município que reclamam nos grupos de WhatsApp a qual eles estão inseridos. Porém, não tenho os números em si, mas eu quero garantir que a Egea Corsan, entre a entidade aqui da Câmara de Vereadores, o PROCON, não recebeu ainda 500 denúncias ou fatos referentes à água. Isso é sério, gente, porque, na verdade, a empresa em si, eu não estou aqui defendendo, mas ela vai se basear em fatos e informações. Então, eu vou reforçar, já falei isso aqui. Nós precisamos convencer as pessoas que estão se colocando os problemas no WhatsApp a fazer a reclamação de forma oficial, que aí sim teremos os dados para que a gente diga, ó, está aqui, ó, no grupo de WhatsApp é importante sim, mas não é o caminho correto. Então, é PROCON e a Câmara de Vereadores através da Frente Parlamentar da Água. Eu acho que só assim a gente consegue ter os dados e subsídios para que oficialmente se tenha as informações e as reclamatórias corretas. E aqui eu quero só voltar à questão, né, da participação da secretária em si, não entro no mérito, mas, vereadora, foi a senhora que me citou inicialmente, quando a senhora disse que se alguém se doer, ex-secretários, aqui acredito que secretário da Habitação, fui somente eu. Por isso, não, a senhora citou parlamentar. Por isso que eu me manifestei. E aqui eu não quero encontrar culpados, eu quero encontrar soluções. E tanto digo isso que na minha época nós contratamos 4 servidoras assistentes sociais temporárias para fazer o levantamento de todas as áreas de ocupação no município. 646 famílias identificadas com o número nas casas e também as suas composições. A nossa parte, naquela época, a gente procurou fazer, né? E, além disso, a gente participou de inúmeras reuniões com o Ministério Público Federal, a qual é, teoricamente, o detentor de dizer o caminho é assim ou assado. Também participamos com a Caixa Econômica Federal, referente à Morada do Sol, né? Então, tem inúmeros problemas em si. Mas, e aqui eu quero dizer qual foi a sugestão que eu deixei ao prefeito municipal, Jonas Tomazini. E vou usar a fala do promotor Stefano. O que ele relatou ali? Tentar barrar o problema na raiz. As cargas, ou as casas, ou as construções, elas não chegam pelo alto. Elas chegam de transporte. E falei com o prefeito Jonas para que se montasse uma estrutura para fiscalizar as chegadas e identificar os vendedores, as lojas, para que ali sim você chegaria no fornecedor e por como que tu está vendendo, de que forma tu está vendendo para construções naquelas regiões, né? Isso acho que amenizaria o problema, tá? Porque o que está posto, está posto. Nós temos que encontrar um caminho para tentar inibir. Agora, a solução para quem está ali posto e residindo, só para concluir, presidente, não é tão simples. Então, só para colaborar, espero que esta fala possa ter êxito, né? Mas é uma decisão de governo. Obrigado. Obrigado, vereador Jorge Sense. Passo a palavra ao vereador Darlan de Jesus. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu quero usar esse espaço aqui para comentar um pouco a fala do vereador Juliano. Eu acredito que a gente concorda e discorda de muitas coisas, vereador. E uma delas, eu acredito sim que se nessa casa a gente pode criticar, se a gente pode sugerir, a gente pode parabenizar também. E eu faço alusão porque, como a vereadora Fora comentou, desse último campeonato que eu participei, não foi um campeonato isolado, né? Eu estou nesse meio há mais de 10 anos.
e, inclusive, eu ainda tenho alguns recordes quebrados na Confederação Brasileira de Esporte de Força. Então, eu sei como faz diferença, às vezes, um elogio para quem está começando, né? Então, são situações, inclusive, para alguns secretários que são de primeira viagem, né? Eu acredito que vale a pena o esforço, né? E também nessa questão da efetividade. Eu acredito que todos aqui querem uma cidade melhor. Alguns não concordam com a prefeitura, com o atual governo, e está tudo bem, né? A gente não vai conseguir contentar todos, mas é sobre missão, né? Do que cada um está fazendo sentado nessas cadeiras. Então, e também te parabenizo pela agilidade aí e pela articulação das emendas com os deputados de oposição, né? Isso, pastor Davi, quando tu ora para Deus, até a oposição ajuda, né? Então tá tudo certo. Eu acredito aí no poder da política e na mudança de vida. E quero dizer também que nesse evento que eu participei, eu não fui o único farroupilense, né? Eu tive mais um colega aí, o Igor, né? Então, que participou de uma outra categoria, um outro peso, né? E também se sagrou campeão dentro dessa categoria. E, inclusive, faremos uma moção terça-feira que vem de aplauso para esse atleta aí. Então, era isso. Muito obrigado, presidente. Uma parte para o Joel Correia. Presidente, obrigado, Darlan, pela parte. Então, né, Darlan, falar que, como tu muito bem colocou aí, a gente está aqui fazendo nosso trabalho, assim como o vereador Juliano, se ele ouviu minha fala, não ouviu com muita atenção, eu falei que Farroupilha sim tem problemas, e que eu falei que tu coloca os problemas que Farroupilha tem. Não te desmereci, não falei que tu não faça o trabalho em momento algum, mas quando a gente tem coisas boas acontecendo, eu acho que tem que ser reconhecida também, né? Porque senão, vereador Juliano, tu vem aqui, tu fala, eu consegui a emenda lá, eu consegui a emenda aqui, então não precisaria estar falando também o que tu fez, né? Então são 2 pesos e 2 medidas. O que a administração faz, a gente não pode reconhecer. O que tu faz, aí tu vem aqui, tu reconhece. E aí tem esse problema, que foi exatamente a tua fala ali. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter aí 2 pesos, 2 medidas, mas a gente tem que saber o trabalho de cada um. O teu aqui é criticar, se tu se colocou assim, de trazer problemas. Eu não fiz crítica a isso, eu só falei que tu faz o trabalho, Farroupilha tem problemas, mas que a gente tem que reconhecer, porque a gente tem aí agora a escola sendo ampliada, a vacina que chegou, praça revitalizada, muitas empresas investindo aqui no município. Então, foi isso que eu quis colocar, né? E em momento algum estou passando pano, parabenizando, não, estou dizendo que tem coisas para fazer, mas estou reconhecendo as coisas que estão sendo feitas aqui no município. Então, a gente acha que tem que ter essa noção, essa ideia de reconhecer também. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Darlan, pelo espaço. Uma parte, o vereador Juliano Balgar. Obrigado pela parte, Darlan. Não, João, não é bem assim. Eu só estou fazendo uma reparação, porque muitas vezes a gente não tem a mesma transparência como deveria ter. E eu apenas para prestar contas, porque quando nós buscamos algum recurso, acho que as pessoas precisam saber a origem. Não preciso um parabéns para mim. E quando eu falo parabéns, Darlan, não é no sentido teu, no caso do atleta, não tem nada a ver. Eu me referi no sentido que a gente precisa fazer o debate aqui. Aqui é o lugar para a gente propor para tentar achar alternativas. Tem problemas? Sim, tem problemas. A gente precisa debater os problemas. A solução não precisa debater. Se a solução já está posta, logo morreu, caiu por terra. É um argumento a menos, logo é uma frase pontual. Então, parabéns pela tua conquista. E só pegar pela conquista do Darlan. E só para pegar um gancho com o que o Jorge falou, que não... 5 segundinhos. Que não deu para concluir, antes o Jorge não me cedeu uma parte, eu concordo contigo, as pessoas precisam registrar. Nos grupos do WhatsApp, na rede social, tem 1 milhão de reclamações. Formal, pouquíssimas. A gente precisa disso. Obrigado. Pela parte. Imagina, dito isso, no final da sessão se abracem ali para selar as pazes, tá bom, pessoal? Obrigado. Obrigado, vereador Darlan de Jesus. Passa a palavra no seu espaço de liderança ao vereador Roque Cervenini. Eu quero também registrar aqui os parabéns, então, ao vereador Darlan. Depois tu nos conta mais dessa tua vitória aí e desse teu esporte aí. Parabéns a ti e a tua equipe. Também dizer que não deve estar tão errado a prefeitura, né? Porque o Jonas, de 3 candidatos, fez 63,51% dos votos. Fez 11 vereador de 15, né? Então não deve estar tão errado assim. Quero aqui, por questão de justiça, fazer a leitura da resposta do pedido de informação
que veio da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente do secretário Paulo Gasperim. O pedido de informação era sobre o canil. Qual a capacidade atual do canil municipal em números de animais? São 300 cães aproximados. Quantos animais estão atualmente alojados no local? 328 animais, cães. Então, 28 a mais da sua capacidade, um pouquinho menos de 10%. Se foi efetivada alguma ampliação no canil municipal nos últimos anos? Diz que foram realizados os seguintes projetos de reforma e ampliação. Projeto 1. Reforma do prédio administrativo, contemplando a reforma e ampliação dos seguintes espaços: recepção, sanitário, circulação, copa, vestiário, lavanderia, depósito, farmácia, enfermaria, área de apoio e solário para os animais. A área aproximadamente 77 metros quadrados e a área ampliada 67. O projeto 2 foi construção de novas baias numa área total de 60 metros. E o projeto 3, a realização de piso de concreto de baias coletivas, 318 metros. São aproximados aí. Se há projeto de ampliação ou obra em andamento, informando prazos e responsáveis se houver. Atualmente encontra-se em estudo o projeto de ampliação de baias. Aqui diz o profissional responsável, e a área 175,87 metros quadrados. Quantos funcionários atuam no canil? Discriminar efetivos e terceirizados. O canil conta atualmente com 10 empregados terceirizados, organizados em 2 equipes diurnas, de 4 pessoas cada, que atuam em regime de escala 12/36, e 2 funcionários noturno da noite, que desempenham suas funções de forma individual, também em escala 12/36. Complementarmente, integram o quadro de funcionários contratados: uma médica veterinária, uma estagiária e um coordenador. Então, eu quero dizer que, se essas informações aqui estão corretas, imagino que estejam, né? Afinal das contas, é um documento oficial. Me parece que houve uma evolução aqui dentro do canil, no sentido de construção e ampliação dos espaços. E também me parece que houve uma redução do número de animais lá alojados, porque, salvo engano, chegou a estar lá com mais de 400 animais. Então, se isso reflete exatamente a realidade, eu creio que temos aqui um avanço nas melhorias, tanto da área de estrutura, de ampliação de espaços, quanto na questão da redução de animais lá existente. Ainda assim, está acima da sua capacidade de lotação. Creio que a melhor coisa, né, é investir em políticas que possam prevenir, para não chegar a ter esses animais aí perambulando pelas ruas. E talvez uma das políticas seria a própria castração, né, o controle, né, da criação de animais. E também uma campanha forte de adoção, de doação desses animais. E na questão da secretária que aqui esteve presente, eu creio que faltou, sim, informações mais adequadas em relação ao tema. Isso qualquer um nota, né? Qualquer um nota. Há, por parte da secretária, algum tipo de maldade de esconder informações? Acho que não. Acho que não. Mas eu acho que alguém, o governo, poderia talvez trazer alguém para auxiliar, porque as próprias pessoas que estavam aqui acompanhando também não foram muito convincentes nas suas informações. Então, acho, dado a relevância do tema, poderia-se ter informações mais adequadas. Mas não acho que tenha ali má vontade. Talvez tenha, sim, um pouco de falta do próprio governo apostar mais nessa área, que eu acho que isso seria importante. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervenini. Passo a palavra ao vereador Cilo Monteiro, no seu espaço de liderança. Presidente, então eu vou usar esse espaço de liderança também para cumprimentar o Darlan ali, que acabei, né, nosso atleta aqui do Legislativo, né, que participou desse evento
e conseguiu se sagrar campeão aí. Mas, na mesma linha, acho que a gente precisa comemorar realmente, parabenizar o governo, né? Concordo às vezes com o Juliano também, mas nessa parte tem que discordar, né? Quando a gente precisa, a gente está aqui. Tu imagina a seleção faz um gol, não se comemora, mas por trás da seleção existe uma equipe que todo mundo trabalha, que todo mundo se dedica para que essa comemoração vá ali, né? Então o governo tem fazendo bastante obra significativa no nosso município, eu acho que tem que ser comemorada também. A gente sabe que nós não andamos no mar de rosa aí, tem vários problemas e os problemas estão sendo debatidos aqui nessa casa. Acredito que ninguém está passando panos quentes, a gente está buscando, mas a tua fala de não parabenizar, de parar de parabenizar, cara, isso aí acho que já não tem necessidade. Faz a tua pauta, cumpre com a tua pauta, busca as melhorias para a cidade, defendendo os seus argumentos, mas não vem dizer que aqui que não precisa parabenizar ninguém, né? Que não é que nem o Darlan disse, né? Não vamos parabenizar nem mais os atletas aqui, você não pode dar mais parabéns para ninguém, né? Então eu acho que sim, que tem que ser comemorado, porque hoje é tão difícil conseguir mesmo que seja emenda parlamentar, ou que seja... É dificultoso, às vezes é emenda que tu busca vem daqui de 4 anos, né? Essa questão da escola ali é desde 2018, se eu não me engano, que a escola está buscando esses recursos aí, não estavam vindo. E agora veio 119 mil que não ia dar nem para iniciar. Aí o governo foi lá e deu uma contrapartida boa, tem que parabenizar, tem que louvar essas questões e tem que cobrar o governo quando tem que ser cobrado. É isso, presidente. Obrigado, vereador Cilo Monteiro. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Está encerrado o espaço de pequeno expediente. Espaço de comunicação importante ao vereador Cilo Monteiro. Então, eu queria convidar novamente os colegas aqui que fazem parte da Frente Parlamentar do Esporte. Então, quarta-feira, a gente conseguiu, através do Juliano ali também, usar o Legislativo em Ação. Vai ser às 18h30, se alguma dos vereadores que não fazem parte da frente quiserem estar participando também, ouvindo as demandas do pessoal do esporte, são todos convidados. Então, quarta-feira, às 18h30 aqui na Câmara Municipal. É isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cilo Monteiro. Espaço do presidente. Quero agradecer a todos pelas proposições dessa noite, também pelas contribuições. Também agradecer ao ex-presidente da casa, né, o vereador Jorge Sense, começou esse processo. Parece que é pequeno um processo de cadeiras assim, mas dá bastante trabalho, né, Sense? E as cadeiras vieram erradas, tiveram que voltar, dá trabalho. Mas então agradecer lá a continuidade, que eu vejo que os governos precisam ter continuidade nas coisas que são boas, né, Sense? E assim, se fosse também em outras áreas, como na área da habitação também, as entregas que aconteceram no passado, no presente, buscar novos recursos. Também dizer ao vereador Roque Cerverini que, na época em que estive secretário da Saúde, o canil tinha 200 animais ali, né? Então a gente vê que as coisas vão aumentando a população também, né? Então, quero fazer encaminhamento de proposições, encaminhando as comissões de Constituição, Justiça e Redação, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, o PL do Legislativo Substitutivo, no número 12/2026, os projetos do Legislativo número 18 e 19/2026, e emenda supressiva número 01/2026 ao PL do Legislativo, número 14/2026, à Comissão Especial, o projeto de resolução 04/2026. Quero parabenizar também aqui o vereador Darlan de Jesus, né, que vai nos convidar aí para os festejos também. Nada mais a ser tratado nesta noite. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. E antes de encerrar, um minuto de silêncio, ao qual nós temos encaminhamento ao vereador Jorge Sense. E um minuto de silêncio para o pai do ex-colega e presidente dessa Perfeito. casa, mas eu vou deixar uma sugestão aqui. Faleceu um servidor público, ex-servidor no caso, de acidente agora, o senhor Urbano. Eu acredito que nós poderíamos encaixar junto esse minuto, se assim os senhores entenderem. Com certeza, podemos sim. O senhor tem um nome? É Urbano Antônio... O senhor Urbano. Vamos fazer então este minuto de silêncio e depois daremos por encerrados os trabalhos da presente sessão.
obrigado a todos e uma boa noite. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.